Vamos falar sobre a dietilamida do ácido lisérgico, o famoso LSD, um poderoso psicotomimético simplesmente por afetar o pensamento, a percepção e o humor. Tem uma estrutura formada por 4 anéis fundidos, 3 deles sendo de 6 membros e um sendo de 5 membros, havendo então 2 anéis heterocíclicos. E com base na sua fórmula molecular, temos então uma massa de 323,4329 gramas por mol. Mas por que 4 casas decimais após a vírgula? Porque essa massa considera a abundância isotópica de cada elemento que compõe a estrutura do LSD. E eu já vou passar para vocês um macete de como calcular isso, tá? Então basta vocês acessarem sites como BMRB.io e aqui você digita a fórmula molecular da substância e ele já te fornece todos os dados de massa, de balanço isotópico, de todos os elementos que estão na fórmula molecular que você forneceu. O que é fundamental para quem trabalha aí com espectrometria de massas de alta resolução. E voltando ao assunto LSD, podemos falar então de suas formas de obtenção, que pode ser através de forma sintética, através de diferentes etapas reacionais, ou então de forma natural, fazendo extrações em um fungo que ataca o centeio. Olha que louco isso, né? Um fungo chamado ergot, em português ele é chamado de cravagem. Ele ataca o centeio, que é um cereal, e lá no centeio ele produz alguns alcaloides, e um desses alcaloides é a ergotamina. Por que ergotamina? Porque ela vem do fungo ergot. Então, ergot produz ergotamina. A etimologia da palavra ela é enraizada com a sua origem, né? É muito engraçado isso. Então, eles isolam, eles fazem a extração de todos os alcaloides, depois eles isolam a ergotamina. Na sequência, eles fazem então a hidrólise catalítica da ligação amida que junta as partes da ergotamina para obtenção então do ácido lisérgico. Agora sim, vocês conhecem então a origem do ácido lisérgico que é utilizado para a produção do LSD. Todo o traçamento aí, todo o caminho eu estou passando para vocês. Então, a partir disso, com o ácido lisérgico em mãos, existem diferentes metodologias para converter o ácido lisérgico em LSD. Mas os químicos sintéticos e simpatizantes aí já pegaram a ideia, com certeza, observando essas estruturas, que basta uma reação de aminação redutiva para converter o ácido lisérgico em LSD, tá? Para formar a dietilamida do ácido lisérgico. E talvez essa seja a rota sintética mais utilizada clandestinamente para a produção de LSD. E agora, entrando na parte farmacológica, vocês precisam saber que o LSD atua principalmente nos transportadores e receptores de 5-HT, que é 5-hidroxitriptamina ou serotonina. O LSD atua como um agonista dos receptores 5-HT2. Isso aí é uma informação muito específica que com certeza cai nas provas de perito criminal. Mas alguns trabalhos já demonstraram que a ação farmacológica do LSD está relacionada também com as catecolaminas, dopamina, epinefrina, norepinefrina, essas substâncias aí. Por exemplo, aumentando a velocidade de hidroxilação da tirosina. A tirosina ela é um precursor endógeno das catecolaminas. Então, se aumentamos a velocidade de hidroxilação da tirosina com o uso do LSD, conseguimos acelerar o processo de construção da estrutura do catecol das catecolaminas. Olha que louco, né? E isso resulta então numa maior produção dessas catecolaminas. Tanto que alguns trabalhos aí na literatura, que eu vou colocar na referência aqui desse vídeo, demonstraram, por exemplo, que a dopamina ela é acumulada no córtex e no tronco cerebral, que certamente contribui aí para as mudanças de humor, de percepção. E uma outra informação muito interessante que vocês precisam saber é que o LSD é uma droga extremamente potente, tá? Eu digo potente em relação à resposta farmacológica, eu não digo tóxica. Para vocês terem uma ideia disso, uma pessoa com 70 kg de massa corpórea precisa de menos de 70 microgramas para já sentir os efeitos da droga. Isso equivale a 1 micrograma por quilograma de massa corpórea. É muito pouco. É muito menos do que, por exemplo, é preciso de ricina para causar a morte de uma pessoa. É muito pouco mesmo, 70 milionésimos de uma grama. Por esse motivo, o tráfico desse entorpecente ele é muito facilitado, porque o volume de material em transporte nas ruas, nas vias, é muito pequeno, o transporte dele é muito facilitado, tá? Isso é o que dificulta a fiscalização em cima de materiais desse tipo. E presumo eu que devido a essas doses de LSD serem muito baixas, né, deve ter surgido aí uma dificuldade de como entregá-las nas ruas, que são doses de 50 a 100 microgramas, então como entregar isso aos usuários, né? E foi aí que surgiram então os blotters, que são aqueles papéis de algodão com alta capacidade de absorção de líquidos, né, que são papéis mata-borrão. Se vocês pesquisarem
colocarem no Google ou olhar aqui em cima, vocês vão ver o que são papéis mata-borrão, né? Então, com esses papéis em mãos, bastava então preparar uma solução do LSD de concentração conhecida, imergir essa folha de papel nessa solução, retirar ela e esperar o solvente secar. E a partir daí, então, surgiu uma droga de abuso que é hoje conhecida como doce, ácido ou LSD. Mas essa jornada do LSD tem histórias muito interessantes também, tá? E a primeira delas ocorreu com o químico suíço Albert Hofmann, simplesmente o pai do LSD. Enquanto Hofmann fazia reações do ácido lisérgico com diferentes aminas, buscando formar um alcaloide que diminuísse o sangramento pós-parto das mulheres na época, o lote de número 25 utilizava dietilamina na reação. Olha só, o lote de número 25. Por isso, então, teve a formação do que ele chamou de LSD 25. Esse 25 vem do número de lote, número do experimento que ele fez, né? Então, por isso, LSD 25. Então, Hofmann, deliberadamente, ele ingeriu 250 microgramas desse LSD puro. E horas depois, ele precisou ir para sua casa de bicicleta. Então, imaginem a cena. Foi uma viagem altamente alucinógena, reportada por ele mesmo, com mistura de cores, com formas distorcidas, o sol brilhava demais, ele pensava muito, ele tinha um pensamento pouco travado, ele pensava muito longe. Então são sintomas, né? São sintomas da droga e também são sintomas com base na dosagem que ele tomou. Esse dia ele ficou conhecido como o dia da bicicleta e é basicamente por isso que alguns blotters, que são os papeizinhos, né, de LSD, carregam essa imagem, né, que é um carinha numa bicicleta igual tá aparecendo aí para vocês. Isso foi feito, né, esses blotters com essa figurinha foi feito para representar o primeiro dia do alucinógeno LSD no planeta Terra, como se fosse uma homenagem ao criador dele. E a partir daí surgiram vários trabalhos na área de psiquiatria e psicologia para o uso do LSD em terapias contra depressão e dependência química, tá? O que é chamado de terapia psicodélica. Terapia psicodélica é uma terapia que utiliza um psicotomimético para chegar no resultado desejado. Então isso foi feito com o LSD também. Em paralelo, surgiram várias provas sociais, como Douglas Engelbart, que é o inventor do mouse. Ele, por exemplo, ele descreveu o LSD como um grande despertador sensorial, por fazer seus pensamentos serem cada vez menos limitados, ou seja, o LSD expande o pensamento. Isso foi Douglas que disse, né? Steve Jobs também assumiu ter feito uso do LSD na juventude e de ter sido uma das coisas mais importantes que ele fez na vida dele. E coincidentemente, tempos depois, surgiram então os primeiros desenhos, os primeiros projetos dos computadores da Apple. E Bill Gates também não fica fora dessa. Em uma entrevista à revista Playboy, ele passou a ideia de ter feito então o uso de LSD quando mais jovem e tempos depois nasce a Microsoft. Mas apesar desses ótimos relatos e pesquisas farmacológicas bem-sucedidas, o uso ilícito e uma possível pandemia de LSD já assustava as autoridades, e isso serviu então de obstáculo para o progresso do LSD como um fármaco. Foi então que em 2008, recentemente, o pai do LSD ele falece, né, ainda defendendo o uso do LSD para diferentes tipos de terapia, devido à sua baixíssima toxicidade e à sua ótima resposta terapêutica. E com essas informações já conseguimos aqui resolver uma questão que caiu na prova de perito criminal da Polícia Civil de Pernambuco no ano de 2006. Essa prova foi para a área de bioquímica, tá? Então a questão diz o seguinte: as substâncias psicotomiméticas, também conhecidas como psicodélicas ou alucinógenas, caracterizam-se por suas propriedades de afetar o pensamento, a percepção e o humor, sem causar acentuada estimulação psicomotora ou depressão. Em relação às drogas psicotomiméticas, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer a alternativa errada. Uma dica que eu dou para vocês é ir por eliminação. Tá? Encontre as questões que já estão corretas, que você sabe que está correta, e você vai filtrando até você chegar na questão que está errada. Então vamos lá. A primeira diz o seguinte: o LSD é uma droga psicotomimética muito potente, capaz de produzir efeitos no homem em doses inferiores a 1 micrograma por quilograma. Correto, né? Nós já discutimos isso aqui nessa aula, tá? Nesse vídeo, e são dados que encontramos aí em diversos artigos ou livros especializados. A A está correta. Já a B diz o seguinte: o LSD, a psilocibina e a mescalina têm ação relacionada com os receptores 5-HT e catecolaminas. Essa está correta, né? Também está correta. Inclusive o livro Farmacologia de Hang e Dale, ele traz nessa mesma sequência aí, LSD, psilocibina e mescalina, como substâncias psicotomiméticas, tá? Tem um capítulo lá desse livro que descreve muito bem isso. Então eles atuam sim como agonistas, né, nos receptores 5-HT2, né, que são receptores de serotonina. Inclusive já relacionamos também aqui a ação farmacológica do LSD
com as catecolaminas, né? Nós já falamos sobre isso, né? Com o aumento de velocidade de hidroxilação da tirosina, para a formação das catecolaminas, como ocorre com o acúmulo de dopamina no córtex e no tronco cerebral. Mas essa informação de catecolaminas com LSD ou outro psicotomimético não é encontrada nesse livro que eu falei para vocês, de farmacologia de Hang e Dale. Para suprir isso para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo referências sobre a relação entre LSD e catecolaminas, tá? Caso vocês queiram dar uma estudada aí. As drogas psicotomiméticas não causam dependência física e tendem a produzir mais aversão do que reforço em modelos animais. Resposta correta também, né? Porque essas drogas psicotomiméticas, elas quase não interferem ali na parte motora. Mas em contrapartida, os efeitos psicológicos delas sobressaem, né? Eles sobrepõem os demais psicoestimulantes que promovem hábitos, como por exemplo, anfetaminas, derivados anfetamínicos, cocaína. Os psicotomiméticos têm uma forte estimulação de sensações, né? De humor. Por isso eles podem causar dependência psicológica no lugar de dependência física ou química, tá? Então a pessoa ela pode querer repetir aquelas sensações, aquelas emoções, um sentimento de fantasia, e ela queira repetir isso, mas não por uma motivação física, é uma dependência física, química, né? Mas por uma dependência psicológica, tá? E nos experimentos feitos com animais, né, com aqueles bichinhos, camundongos, eles não buscam auto-administrar a droga psicotomimética, tá? Como ocorre com as demais. Eles têm uma certa repulsa, né, uma aversão, como diz a questão fala de aversão. E realmente eles têm uma aversão a essas drogas psicotomiméticas, tá? Enquanto a maioria das demais drogas que os seres humanos utilizam, eles buscam ali o reforço da droga. Então eles batem na alavanquinha querendo repor, né? Eles querem o reforço, né? Eles precisam do reforço. O que informa aí uma certa dependência química em relação a essas drogas. A fenciclidina produz analgesia e pode causar comportamento motor estereotipado, como a anfetamina. Isso aí também tá correto, e inclusive isso aí tem no livro que eu passei para vocês de farmacologia, tá? Então, assim como a fenciclidina, a cetamina também é um analgésico anestésico. Ambas são parecidas ali em termos de ação farmacológica. E ambas também são utilizadas como diluentes de drogas de abuso. Diferentes drogas de abuso aí que são em comprimido ou em pó, elas podem estar intencionalmente contaminadas com fenciclidina ou cetamina de forma a substituir o efeito da droga original. Elas são utilizadas para isso também. E a fenciclidina, ela é popularmente conhecida como PCP ou pó do anjo. E esses dois analgésicos, eles são antagonistas dos receptores de glutamato, mais especificamente do NMDA. É por isso que ocorre a analgesia, né? Temos o glutamato, né? Que na verdade ele é um neurotransmissor, né? Neurotransmissor endógeno excitatório, que faz ali o neurônio disparar um sinal, por exemplo, uma dor. E na presença da fenciclidina, quando se ingere uma fenciclidina ou cetamina, ela é um antagonista dos receptores do glutamato, dos receptores NMDA. Então, a fenciclidina se liga ao receptor e inibe que o glutamato se ligue. Então isso inibe o impulso que informa que estamos sentindo uma dor. Então isso aí é muito utilizado como um fármaco, né? A fenciclidina é um fármaco, a cetamina é um fármaco, apesar de serem utilizadas aí para finalidades ilegais, né? Então a questão está correta também. As drogas psicotomiméticas são usadas na clínica no tratamento da esquizofrenia. Questão errada, né, pessoal? Nenhuma droga psicotomimética ela é utilizada para o tratamento de esquizofrenia. Mas essa questão me pareceu muito uma pegadinha, tá? Porque alguns derivados da maconha, elas são utilizados no tratamento desse tipo, como o canabidiol, né? O canabidiol, ele é um constituinte da cannabis, né, da maconha, mas o canabidiol, ele não é um psicotomimético. Quem é um psicotomimético é o THC, que também é encontrado na maconha, tá? Então me pareceu muito uma tentativa de confundir o candidato, tá? Mas esse aí é um assunto que a gente vai discutir bastante também mais pra frente em um outro vídeo, tá? Então por hoje é isso, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.